Para o Senhor, irmãos e irmãs, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 16 ao 25, nos diz assim a palavra de Deus. Portanto, a promessa vem pela fé, para que sejam todos de acordo com a graça, e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé, a fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí Pai de muitas nações. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor, mas mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras foi-lhe creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Glória a Deus. Amado Deus, glorioso Pai, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, meu Deus. E nesta oportunidade, Senhor, nós estamos na Tua presença para Te adorar. Estamos para glorificar e bendizer o Teu nome. A Ti, Senhor, que é digno de toda honra, glória, poder e louvor. Fala conosco, meu Deus, através da Tua santa palavra. Que a Tua palavra, meu Deus, seja o alimento espiritual da Tua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e repreendemos todo mal, oramos e repreendemos todo tipo de enfermidade, Senhor. Derrama a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero falar com você esta noite, olhando para o texto de Romanos, capítulo 4, que nós fizemos a leitura, e eu quero falar com você sobre paciência. Amém? Amém. Ou ser paciente? Se o psicólogo Robson fizer essa pergunta para você: qual o seu grau de paciência? Olha, está cantando para a Ruth. Não é para ela, não. Qual é o seu grau de paciência? Se ele fizer essa pergunta, eu fui ele como psicólogo para dar uma animada dos irmãos. Se o psicólogo fizer essa pergunta para você e colocar no papel lá de 0 a 10, não responda, mas pense aí qual número você assinalaria. Tenha paciência. A Bíblia diz, irmãos, que no livro de Provérbios, sobre esperança. E a esperança, ela adiada, ela pode levar à
adoecimento. Muitos esperam naquilo que não tem e perde a esperança naquilo que tem. Eu ouvi dessa frase que eu acabei de dizer, uma imagem de uma pessoa sentada sobre parece ser um barranco de beira de estrada, seguro um monte de flores, e lá embaixo no fundo tinha uma flor. E ele, segurando aquele buquê de flores, ele olhava para aquela lá embaixo, e ao invés de ele desfrutar daquelas que ele estava na mão, ele ficou olhando para a outra, e as que estavam na mão dele murcharam. Porque ele desejou, a paciência dele, a falta de paciência dele era de querer ganhar sempre mais daquilo que ele já tinha. E uma das dificuldades nossa, irmãos, e nessa cena tinha uma escada, alguém foi buscar uma escada e ele estava impaciente. E uma das maiores dificuldades nossas, como ser humano, é esperar. A mensagem do Evangelho pregada para ti um tempo atrás dizia que Jesus vai voltar. A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar. Os últimos escritos da Bíblia Sagrada que nós temos como Bíblia, fora os outros relatos, outros comentários, outras frases da época, já se passaram mais de 2000 anos e Jesus ainda não voltou. Então, a nossa paciência ela é curta. Nós queremos que tudo aconteça no nosso tempo. Certa feita, um cantor popular, de música popular brasileira, ele escreveu a seguinte frase em uma de suas músicas: vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe faz, quem não sabe não espera acontecer. Século 21, irmãos, é o século do imediatismo. Irmãos, você entra nos aplicativos de comida e você faz um pedido e lá vai descrever um tempo que aquele entregador tem para entregar. E se ele não chegar dentro daquele tempo, você tem a opção de cancelar aquele pedido. Nós vivemos a geração do fast food. Tudo precisa acontecer dentro das leis do imediatismo. E nós queremos que Deus haja dentro desse nosso imediatismo. Aí o que a Bíblia diz para nós? Que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não temos paciência de esperar. Muitos têm uma paciência que se desespera. Diz uma frase de um filme, uma cena de um filme, que uma certa moça ela tinha vários pretendentes que queria casar com ela. E na cena deste filme ela estava construindo uma coxa de linha. E ela dizia assim: estou fazendo a minha coxa, quando eu terminar eu dou a resposta, escolho um de vocês e dou a resposta. Estou floreando aqui porque a cena mais ou menos assim. Só que ela fazia durante o dia e desmanchava à noite. Ela nunca terminou, ela nunca iria terminar a sua coxa para dar a resposta. Ela dizia assim: quando eu terminar, eu dou a resposta. Só que o cidadão passava lá de manhã, ela estava fazendo. E aí no outro dia ele passava, ela estava fazendo, porque a coxa estava do mesmo tamanho. A paciência dela, ela não queria dar a resposta.
E já vamos entrar no texto. Mas muitos esperam sem esperar. Certa feita, um médico tinha um filho enfermo com a doença incurável. E vários cientistas já tinham feito várias pesquisas para descobrir a cura daquela enfermidade. E um dos conselhos que foi lhes dado era: aplica a eutanásia nessa pessoa e deixa de sofrer, e deixa que ele deixe de sofrer também. Ele não teve paciência de esperar. Diz a história que ele leva a decisão para o tribunal e o juiz o autoriza que ele aplicasse a eutanásia no seu filho. Ele vai para o cemitério, sepulta o filho. Quando ele volta, tem um telegrama debaixo da porta da sua casa. Um renomado laboratório, um renomado cientista, com a seguinte resposta: traga o seu filho, porque descobrimos a cura para a doença. Não teve paciência de esperar, era tarde demais. Aqueles que vivem o propósito de desespero, o próprio desespero, sem esperança. Jesus chega um dia na cidade de Jerusalém, e a Bíblia diz que ele entra pela porta das ovelhas, e ele vai encontrar um jovem paralítico. E Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado. Mas o desespero dele era tanto que, ao invés de dizer eu quero ser curado, ele disse: Senhor, toda vez que a água desse tanque mexe, que eu vou tentar chegar lá, chega um outro na minha frente e o milagre acontece para aquela pessoa. E ela é curada e eu não subo. A Bíblia diz que ele ficou 38 anos deitado na sua cama, esperando ser curado, e a cura não chegava. O desespero dele era ser curado, mas a esperança dele estava em um tanque de água, mas a própria cura estava na frente dele. Glória a Deus, aleluia. Mas o texto diz para nós, irmãos, que a promessa vem pela fé, para que a graça, para que de acordo com a graça, seja assim garantida para toda a descendência de Abraão. Irmãos, você e eu, a igreja, somos descendência de Abraão. Nós somos o Israel espiritual. Glória a Deus, aleluia. Abraão esperava sem esperança. Por quê? Por que Abraão esperava sem esperança? Abraão estava vivendo já quase 75 anos de idade, mais precisamente. E aí Deus fala para ele: ó, você vai ser pai de muitas nações, você vai ser pai. E ele entende a mensagem do Senhor, mas ele vai dizer: Senhor, já estou velho. Senhor, Sara já está dormindo. Senhor, Sara já não gera mais não, Senhor. Que negócio é esse? Aí a Bíblia diz para nós que ele espera, ele ouve, ele tem um relacionamento com Deus, mas a tônica da sua alma era ver a promessa de Deus se cumprir na vida dele. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que Deus vai agir no momento certo. Nós não podemos perder a nossa paciência e nos desesperar diante da esperança que é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir a mão do Senhor agir. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Ele, diante do fato do acontecimento, Abraão ele espera, ele tem paciência, mas não é uma paciência que Deus estava dizendo para ele, porque ele se desespera. Ele começa a peregrinar pela terra, ele começa a entender o que Deus vai fazer para ele, ele vai para a terra que Deus mostra,
ele vai caminhando, mas ele tinha que viver aquilo que Deus tinha dito. Como eu falei, ele estava com 75 anos de idade avançada. Mas mesmo assim, com 75 anos de idade, irmãos, ele estava fazendo plano, ele estava seguindo, ele estava caminhando, ele estava arrojando plano, ele estava buscando novos desafios. Mas o maior desafio da vida dele era viver o que Deus tinha falado, que era de ser pai. Porque não há hora, não há tempo, não há idade para que o agir de Deus aconteça na nossa vida. Você e eu somos desafiados a começar novos projetos todos os dias. Aleluia. E aí Deus olha para Abraão, que vai ser constituído pai de muitas nações, mesmo avançado em idade. A Bíblia diz que, diante da situação, depois da promessa, 11 anos vai se passar. Ele está com 70, ele estava com 75, mais 11, 70, 86. Né? Chega um belo dia, Sara fala para ele, 11 anos de Abraão. Tem jeito não. Vamos dar uma ajuda aí. Vamos dar uma mão aí para Deus, porque tem hoje nada. Aí pega a H e joga nos braços dele. Paga aí, minha serva, escrava aí, tem um filho com ela, e você vai dar descendência, vai cumprir o que Deus falou através dela. Ele escolhe os seus próprios métodos. E olhando para esta frase, escolhe os seus próprios métodos, irmão, nós precisamos ter um cuidado, porque muitas das vezes nós tentamos fazer aquilo que é para Deus fazer, nós tentamos fazer do nosso jeito. É verdade. A maior angústia de Sara era, depois do nascimento de Ismael, era ver a criança correr. Mas Deus vai trilhando, Deus vai moldando na vida dele, Deus vai moldando na nossa vida, irmão, que nós devemos esperar com paciência no Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. O filho da promessa é um desfecho que se acaba a cada dia. Como eu disse, eles dois já bem avançados de idade. Sara já tinha perdido todo o vigor da sua juventude como mulher. Ele também possivelmente já tinha perdido todo o seu vigor, ou praticamente todo como homem. Mas a promessa de Deus, irmão, estava fincada sobre a rocha, que era o próprio Deus. E Deus falou, eu vou cumprir. Mas aí talvez Abraão poderia ter dito para Deus, Senhor, mas está aqui Ismael, Senhor. Deus diz, não é Ismael. É sangue do sangue da mulher. É sangue do sangue da mulher que você casou com ela um dia lá atrás, lá quando antes de você chegar até aqui. Ismael foi produto da impaciência dos dois. E aí aos 100 anos, o corpo dos dois já bem avançado em idade, chega o tempo. Olhando para a ciência, pelo bom senso da ciência, dizia que não é possível. A razão dizia, não pode ser. Mas a fé diz, aqui, para Deus tudo é possível. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Abraão esperou esse tempo todo, 25 anos. Aí eu te pergunto nesta noite, terás paciência de esperar 25 anos também? Não estou dizendo que é na mesma situação de Abraão e Sara. Nós não temos tempo de paciência, nós não temos paciência de esperar, irmão. Você manda mensagem,
Se não respondeu na hora, hoje no século XXI, como diz na introdução do imediatismo, você manda uma mensagem, bom dia, aí a pessoa não responde bom dia. Aí você manda outra mensagem, você vai enchendo lá a caixa de mensagem do cidadão e da cidadã. Aí quando você responde, ela nem vai falar mais do que era para falar lá pelo cara. Por que é que eu estou mandando mensagem para você e você não me responde? Nós não temos paciência. Onde era que você estava que eu te esperei? Robson, a gente gritando com você. Eu te esperei, Robson, para almoçar e você não chega, Robson. Aí o Robson fala, não, é que eu estava lá trabalhando lá e eu fui levantar um sarrafo de madeira lá, bateu na caixa d'água do depósito, lá furou, derramou água lá e teve que arrumar a caixa lá e não deu tempo de mandar uma mensagem. Por isso que eu cheguei no domingo aqui 2 horas, Ruth. Estou só dando exemplo. Mas isso acontece, irmão, nas mais diversas famílias. Aí você vai no carro, o carro quebra e a mulher fala, mas esse carro não é novo, mas carro novo também quebra. Nós não temos paciência. Abraão esperou. Será que nós temos condições de esperar? Aliás, ele não esperou como deveria esperar. Será que nós não... Agora eu quero dizer para você, irmãos, será que nós não estamos sepultando a promessa de Deus com o nosso desespero? Será que nós não estamos sepultando a promessa de Deus pela nossa impaciência? Abraão, a Bíblia diz que Abraão acreditava na promessa de Deus. Mesmo assim, ele não duvidou, diz no versículo 20. Versículo 19, sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Não duvidou por incredulidade, mas por fé, estando ele convicto, estando ele diante da situação. Mas Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Deus vai cumprir a promessa da tua vida. Deus vai realizar os teus planos, os teus sonhos. Mas aí entra outra situação da parte de Deus na vida deste homem que esperou pela promessa, viveu a promessa, viu Isaac nascer, viu Isaac crescer e tornar-se adolescente. Aí chega um dia, Deus fala para ele, Isaac, Abraão, melhor dizendo, já que você desfrutou da bênção de ser pai, sangue do seu sangue, sangue do sangue de Sara, eu quero Isaac para mim. E aí Deus fala para ele, ó, pega ele e leva e me oferece sacrifício no monte que eu vou te mostrar. Abraão creu que Deus iria ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Ó, Deus faz a promessa para ele com 75 anos de vida. Segundo alguns historiadores, ele tinha se passado da promessa para o momento do pedido de sacrifício de Isaac 39 anos. Aí talvez Deus olha, aí talvez Abraão olha para Deus e fala, Senhor, mas 39 anos depois, a luta que foi de 11 anos, a briga que está lá em casa agora por causa de Isaac e Ismael, o Senhor vai pedir o meu filho em sacrifício. Mas aquele que tem as suas bases firmadas no Deus Todo-Poderoso, naquele que não duvidou do chamado de Deus, ele não renuncia àquilo que Deus dá. Glória a Deus, glória a Deus. Tem horas, irmãos, que Deus olha
O sacrifício de Abraão naquele dia era um pouquinho grande. Deus estava provando ele. E a Bíblia vai dizer que ele foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque ele esperava que Deus ressuscitaria o seu filho Isaque. Abraão cria que nem a morte colocava limite entre o agir de Deus e a promessa de Deus. Quando estamos com Deus, a morte não tem a última palavra. Espera, sem desesperança. Tenha paciência. Deus está no controle. Quando Deus dá, irmãos, nós precisamos descansar na providência divina. E nesta geração, nesta relação, neste contexto de relacionamento com Deus, irmãos, nasce o Isaque, e o Isaque vai ser pai de 2 filhos. Porém, o Isaque, que vai ser pai de 2 filhos, ele vai orar por 20 anos para o nascimento dos meninos, porque a mãe dos meninos também tinha problema. A Bíblia diz que era estéril. Quantas noites Rebeca não relutava? Quantas vezes ela não colocou Isaque contra a parede? Quantas e quantas vezes, irmãos, o inimigo das nossas almas coloca a dúvida na nossa mente, diante de nós, e muito vai dizer assim: não vai dar certo, não faça, não vá, não faz desse jeito, faz dessa forma, e nós não ouvimos a voz de Deus. Para o momento, irmãos, para o momento, irmã, e deixa Deus falar com você. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Pela perseverança de Isaque, ele orou e Rebeca concebeu. Você tem paciência de orar pela cura, pela restauração, pela visitação de Deus? Você tem paciência de orar pelos seus filhos? Todas as famílias, todos os homens e mulheres que pisaram sobre esta terra, tirando Jesus Cristo, tinham seus defeitos. Todos eles. Mas o que contava era quando ele tinha um relacionamento certo com Deus. Isaque teve paciência. Ele orou por Rebeca. Isaque vê o nascimento dos meninos, e aí Isaque começa a ver a briga dentro de casa. E aí lá no livro de Gênesis você sabe toda a história que acontece. Isaque briga, tem a briga de Isaque e Esaú, aí tem a briga de Rebeca com ser a mãe chegada de Jacó. Aí Esaú é o filho chegado de Isaque. A família se divide. Jacó tem que fugir. Tem problema, todo lugar tem problema. Mas o que nós precisamos é colocar a nossa paciência em primeiro lugar diante do Senhor. Senhor, me ajuda a vencer a minha falta de paciência. A Bíblia diz que Jacó foge, Jacó vai embora de casa. E por falta de paciência de Rebeca, ele vai embora e ele volta, ela não é viva mais. Jacó volta, encontra com seu irmão, encontra com seu pai, mas ele já está nos últimos anos de vida. Aí eu te pergunto, quanto tempo você tem esperado? A conversão dos filhos, a reconciliação dos filhos, a conversão do marido, a reconciliação do marido, a conversão da esposa, a reconciliação da esposa. Quanto tempo? Olha, Abraão esperou 25 anos do nascimento de Isaque. Aí Isaque fica esperando 20 anos ou mais para Jacó voltar. Há quanto tempo você espera? Por isso que eu disse da paciência.
esperança que não se desespera. Se para um a esperança era de ser pai e gerar um filho para ser pai de muitas nações, para o outro a esperança, a paciência era de voltar e ver os seus filhos se reconciliarem. Mas para o terceiro irmão é a esperança que não se desespera. Jacó vai para Padã-Arã, na casa do seu tio Labão. Ele serve o tio por 14 anos para casar-se com. Aliás, ele serve por 7 anos para casar com a sua filha Raquel, a filha de Labão. E trabalha por mais 7 anos para depois ele começar a construir o patrimônio dele. Mas ele vai dizer assim: eu casei com a mulher amada. Eu tive paciência de esperar até cumprir os 14 anos de serviço. Mas nos 7 anos ele casa com. Ele é enganado no casamento, passa-se 2 semanas, ele casa, e aí dali para frente conta mais 7 anos ele trabalhando de graça. Mas quando ele vem embora, ele volta mais rico do que o sogro, porque a promessa estava sobre a vida dele, porque ele tinha falado para Deus: se o Senhor, quando ele vai, mesmo fugindo do irmão, mesmo fez as coisas erradas que ele fez, para adquirir a bênção que era na prática era para Esaú, ele pega de Esaú, da bênção de Isaac, na noite que ele está fugindo, ele dorme, ele bota uma pedra como travesseiro no meio do deserto, ele dorme, ele tem um sonho, e a Bíblia diz que ele vê os anjos de Deus subindo e descendo, e ele faz uma oração: se o Senhor for comigo, e me der roupa e comida, de tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. Ele faz um voto por Deus, e lá na casa do sogro Deus vai cuidando dos detalhes. Isso equivale a não viver a promessa de Deus. Isso equivale a não ter se levado pelas influências, perder a paciência. Mas um exemplo de paciência para nós, naquilo que ele pretendia fazer, de que ele viveu depois, foi a história de Jacó. Ele viveu esse tempo e nos ensina que nós devemos ter a paciência na maneira de amar. Jacó nos ensina que o maior investimento é o amor na vida da pessoa que ele ama. Ou seja, quando ele ama, ele amou de verdade. Ele não se desesperou. Esse amor merece investimento para toda a vida. Jacó esperou 20 anos para ver Esaú novamente e abraçar. Jacó volta, pai de muitos filhos. Ele chora, ele entende a manifestação de Deus, ele revive, e ele revive aquilo que ele deveria viver na terra dele. Então, olhando para a palavra de Deus nesta noite, quero caminhar para a conclusão. Não deixe a esperança que Jesus plantou na tua vida, não deixe a esperança que Jesus plantou na tua família morrer. Mas hoje é o dia de você ressuscitar a sua esperança, mas ressuscitar com paciência. Porque o Deus que nós servimos, irmão, é o Deus que ressuscita morto, sepultado há 4 dias. O Deus que nós servimos é aquele que cura, que está 38 no tempo de Betesda ali esperando milagre. O Deus que nós servimos e que planta em nós a paciência é aquele que cura a mulher 12 anos depois por causa de uma enfermidade. O Deus a qual nós servimos é aquele que chama a existência as coisas que não existem. O Deus a qual nós servimos é aquele que faz a mulher estéril que seja mãe de muitos filhos. Está lá em 1 Samuel capítulo 5. Porque para ele pode todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Faça como os 3 personagens do texto. Espere em Deus, ainda que seja contra a
esperança. Ainda que seja contra qualquer prognóstico humano, a resposta, a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. Porque há duas coisas que Deus não pode falhar: quanto a si mesmo e quanto à sua promessa. Espere. Dá-me segurança, Senhor, de tuas promessas. As promessas de Deus não ficam velhas, elas se renovam. Que o Senhor, irmãos, ajude eu e você a livrar e não cair no erro de Sara. Porque a Bíblia diz que ela toma a iniciativa, lá no livro de Gênesis, toma a iniciativa de dizer para Abraão: tá aí, resolve o problema que Deus falou. E aí o problema persiste até hoje, até Jesus voltar, está aí o problema. A Bíblia diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações pela esperança. Então, Ele acreditará a nossa justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou no caso de Jesus dos mortos, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Se coloquem em pé, irmãos, nós vamos orar a cabeça. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém.